Amém. Meu nome é Evandro, sou servo na casa do Senhor, fui convidado a compartilhar uma palavra com os amados. Abra sua Bíblia em Atos 2, versículo 1 ao 4. Atos 2, versículo 1 ao 4. Atos 2, de 1 a 4. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha me esvaziar, que venha sair todo o Evandro, que se esvazie o meu eu, mas que somente aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, aquilo que o Senhor me tratou, me mudou, que venha sair, Pai, que não venha sair nada do Evandro, mas somente aquilo que o Senhor tem me ensinado, aquilo que o Senhor tem me capacitado, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração todos os dias. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 2, versículo de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas partidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém. Amados, esse é o nosso rema do mês das ministrações, e eu orando, buscando ao Senhor, e o tema da minha palavra é quando o céu invade a terra. Glória a Deus. Pentecostes não foi um evento comum, foi um momento em que Deus decidiu sair do invisível e tocar o visível de forma manifesta. Antes disso, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado e já havia subido aos céus. Mas ainda faltava algo especial: o poder do Espírito Santo. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No Pentecostes se cumpriu a promessa de Jesus. Não basta conhecer Jesus, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu tirei alguns pontos interessantes sobre essa passagem. O primeiro, estavam todos concordes no mesmo lugar, em concordância. A unidade atrai a presença de Deus. E aqui o que nós fazemos hoje, quando nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos em unidade. Estamos aqui todos buscando o quê? Todos nós saímos da nossa casa hoje para louvar e cultuar ao Senhor. Amém. Então é muito claro que possa ser manifesto o Espírito Santo em nossa vida, que nós estamos em unidade buscando ao Senhor. A unidade atrai a presença de Deus. Eles não estavam apenas juntos, eles estavam em concordância, mesmo propósito, mesmo coração, mesma expectativa. Quando nós saímos hoje, demorou muito para mim entender essa questão de louvor e adoração. Custou, depois que eu vim para a igreja, ainda custou um pouquinho. Até ontem eu compartilhei no discipulado, no microgrupo, sobre isso, sobre entender o que é louvar e adorar ao Senhor. Porque, para mim, louvar era só cantar. E como eu sou um péssimo cantor, então eu procurava fazer o menos possível. Primeiro, por não lembrar a letra de música, nome então de quem canta, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Então, para mim, era simplesmente cantar música direcionada a Deus. E glória a Deus, um dia subiu um pregador no púlpito e ministrou sobre isso, e eu entendi, aprendi. A partir daquele dia eu entendi o que é louvar e adorar ao Senhor. Mais para frente eu fui ver as pessoas dançando, adorando ao Senhor
outro aprendizado para mim. Eu já vi dentro da minha casa isso acontecer, no púlpito várias vezes. Então nós saímos da nossa casa, amados, em unidade, com o mesmo propósito, vim buscar ao Senhor. Umas 2 semanas, eu estava na casa da minha mãe, estava conversando com meu primo e nós falamos sobre qual motivo a gente vai na igreja. E eu falei assim, cara, se eu puder dar uma resposta simples, assim, muito curta, simples, Jesus Cristo. Pronto. Amo a pastora, onde eu congregava amo o pastor, amo todos mesmo, tudo. Mas o motivo que eu vim aqui é para me cultuar ao Senhor. Aleluia. Aquele que deu a vida por mim, aquele que foi aos céus e falou assim, ó, vou deixar com vocês o Consolador. Aleluia. Então esse é o motivo principal da minha vida. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então o motivo principal, amados, da minha vida, hoje eu entendo que é o meu Senhor. Porque é muito fácil eu falar que eu ando embaixo dos atrios do Senhor, mas eu nego ele em qualquer momento. Então nós estamos aqui em unidade buscando a mesma coisa. Cultuar, louvar e adorar o Senhor. Deus não se move em ambientes divididos. Quando eu me converti, Deus me deu uma palavra similar a essa aqui, não se cria filhos em casa separada. Aí a palavra chega lá, a casa dividida não subsistirá. Então, amados, aonde você está, se está dividido, não vai existir a unidade e o Espírito Santo não vai se manifestar igual se manifestou no Pentecostes. Porque está dividido a sua casa, o ambiente onde você está. Ele é vai para um lado e outro vai para o outro. Não vai fluir, porque Deus eu não sou. O Espírito Santo, quando ministra algo no meu coração, ele confirma no coração da minha esposa. Amém. A pastora um dia compartilhou que teve 4 ou 5 pregações nos domingos que o Senhor confirmou que era a mesma direção. Então o Senhor confirmou no coração de basicamente 5 pessoas, 4 que ministrou a palavra e 1 dela. Então isso nós aprendemos que a casa dividida não subsiste. Então o Espírito Santo não vai vir se o ambiente que nós vivemos for dividido. Um princípio espiritual, onde há unidade e há liberação de poder. Amém. Famílias divididas bloqueiam o agir de Deus. Igrejas em competição não vivem Pentecostes. Corações em conflito não sustentam o avivamento. Uma ilustração, um instrumento desafinado pode até fazer um som, mas uma orquestra afinada produz algo que toca a alma. Deus procura orquestras espirituais, não barulho religioso. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei que, volta e meia, às vezes no meio do louvor, o Senhor manifesta aqui, e é um mover do Espírito Santo tremendo. E aí a gente vê que há uma unidade, que nesse momento, amados, não tem alguém aqui no louvor querendo ser estrelinha de Davi, ser o principal, não. Todos estão unidos, todos estão sendo movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E não é estrutura, porque senão o Espírito Santo não habitava ali nos irmãos na África, né? Porque para lá o negócio é complicado. Volta e meia a gente vê vídeo de pessoas com a igreja só tem a parede, não tem telhado, começou o culto, começou a chover, o culto continua. Amém. E aqui, será que nós vamos conseguir vir num culto se os dois ar estragar, com o calor que nós passamos aqui? Então, quando nós estamos unidos pela presença do Espírito Santo, isso é notório. A gente percebe aqui quando há um mover em meio ao louvor, em meio à administração. Às vezes eu vejo os ministros de louvor estão aqui, o Espírito Santo manifesta, agora Deus começa a ministrar. O céu começa a descer aqui nessa igreja. Amém, Jesus. Segundo ponto, de repente veio do céu.
o agir de Deus é inesperado. De repente significa sem aviso, sem controle humano, sem programação. Eles estavam esperando, mas não sabiam quando nem como. Todos aqui eu creio que já viveu algo sobrenatural, algo que mudou a sua perspectiva sobre o sobrenatural do Senhor. E eles estavam reunidos, mas não havia uma mensagem ou uma direção. Olha, vai ali para o dia tal que vai acontecer isso. Não. Mesma coisa é o mover do Espírito Santo na nossa vida. Igual aconteceu lá. Aqui eu sei que várias pessoas já passaram por experiências. E foi avisado. Eu mesmo, um dia que eu tive a minha primeira, não fazia nem ideia. Foi no momento que eu entendi o que é adoração. O que é louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor e adorar. Eu estava na igreja, saí do fundo, porque assim, no meu entendimento, se está cantando louvor, por que eu preciso sair daqui lá na frente? Para mim isso aí era inimaginável, não fazia, não era cabível na minha cabeça isso aí, não fazia sentido. Aí um dia Deus usou alguém, ministrou, eu entendi. Falei, opa, eu não tenho vergonha do Senhor. Então, e aí eu comecei a ir lá na frente, a adorar. Louvar ao Senhor, e aí foi o dia que eu tive a minha primeira experiência. Aleluia. E eu fui simplesmente para adorar. Então foi um de repente aconteceu. Na vida de todo mundo é assim. Não tem uma mensagem. Deus não vai falar assim, ô pastora, vai mandar um filho dele, ô pastora, amanhã às 19 horas, pastora, eu vou te visitar. Ele não vai fazer isso. Amanhã às 19 horas, automaticamente ele visita ela, independente de onde ela estiver, o que ela esteja fazendo. Ele simplesmente vem. Então o agir de Deus é de repente, a gente não sabe o dia e nem a hora. É igual a nossa vida, nós não sabemos o dia, a hora que ele volta e nem que nós vamos. Então o agir de Deus, ele não, o tempo somente ele sabe. Nós não conseguimos prever. Eu acho que se eu fazer um jejum 21 dias, no 22 vai acontecer. Não. Porque Deus sabe de tudo e todas as coisas. Igual a Márcia falou sobre a questão da fruta não estar madura, e eu sempre falo para ela, toda fruta que você for chupar, se você chupar ela verde, ela não é boa. Tem gente que come algumas frutas verdes, mas falar que é boa, saborosa, isso é mentira, é hipocrisia. Manga boa é madura, abacaxi maduro. Eu ainda não conheci uma fruta que verde é melhor do que madura. Consumir é uma coisa, mas falar que o sabor é a mesma coisa, isso é a mesma coisa. A presença do Senhor. A mesma coisa foi que ela compartilhou. Falou, não está na hora, acalma, aquieta seu coração, confia. E eu falo dele para ela, você já olhou, está faltando alguma coisa? Não. O Senhor te mimou nos mínimos detalhes, a família? Então confia, pronto. Né? Mas é que isso não é confiar. E aí eu conversava muito com ela sobre o que é confiar. Confiar não é o que você está falando. Confiar é eu saber que Deus vai ser a provisão. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos dá esse entendimento. Às vezes eu falo para ela assim, ela me pergunta algo, eu respondo, ela fala assim, mas você respondeu com tanta tranquilidade que eu acho que é fácil, mas quando é comigo o negócio parece uma pedreira. Eu falei bem assim, mas eu falei que vai ser fácil porque o Senhor vai fazer acontecer, amém, não você. Exato. Eu sei por conhecimento e causa. Passar um deserto é fácil, irmãos? Não. Mas eu sei o resultado. Se você ouvir ao Senhor e buscar Ele. Vai ser fácil? Não, mas você vai sair, você vai aprender alguma coisa. A profeta sempre falava para mim, mano, deserto é a escola do profeta. E aí eu ficava assim, meu Deus, não é possível, eu estou reprovando toda a prova, não é possível, não tem jeito. E aí eu fui entender. Eu mesmo já tinha dado a resposta, mas não compreendia. O que o Senhor quer falar com você no deserto? Aí eu falei, pai, agora é aqui, muda. E aí você começa a fazer. Então o agir de Deus, amados, ele de repente, não anuncia. Ele não vai avisar, Jéssica, semana que vem eu vou fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele não vai ter serviço. Jéssica vai ser pega de surpresa. Opa! Aí ela vai ficar mais maravilhada e vai assim, eu nem esperava isso. É assim que acontece na vida de todos.
Quando Deus resolve agir, Ele rompe protocolos, Ele quebra a rotina, Ele surpreende. Uma aplicação para a nossa vida: você pode estar vivendo dias comuns, mas Deus pode mudar tudo em um de repente. Exemplo bíblico sobre isso, eu achei muito interessante. Paulo foi alcançado de repente. Paulo estava perseguindo Jesus, os cristãos, e de repente Deus alcançou ele. Alguém avisou ele? Não. E ele estava indo perseguir. De repente, Deus visitou ele. Então, assim, se alguém tivesse avisado assim: Saulo, se você for daqui para lá, vai acontecer isso com você. Não teve isso, ele simplesmente saiu. Outro exemplo que eu achei muito interessante: Silas e Paulo viram a prisão abrir de repente. Eles simplesmente estavam fazendo o quê? Estavam presos. Um dia o pastor explicou aqui, estavam acorrentados, com a perna travada. E simplesmente estavam louvando ao Senhor. E de repente, as cadeias se abriram, a prisão se abriu. Aleluia. Então, amados, entendam que o agir de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, é de repente. Ele não vai te avisar que ele vai chegar. Uma chuva pode começar com uma gota, mas quando vem a tempestade, ninguém consegue ignorar. Assim é o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Terceiro ponto: um som como de um vento forte. O vento representa o Espírito. O vento é invisível, mas real. Não pode ser controlado. Produz movimento. O Espírito sopra a mudança, a transformação e a vida. O vento encheu a casa. Isso significa, não ficou restrito a um canto. Não foi parcial, foi completo. Aleluia. Aplicação: Deus não quer tocar só uma área da sua vida. Ele quer encher toda a sua casa. Emoções, pensamento, família, ministério. E quando esse vento ele sopra, que é a mudança, a transformação, quem aqui já foi cheio do Espírito e é cheio do Espírito sabe que ele transforma a vida da gente totalmente. Aquilo que nós achávamos correto, que era errado, nós começamos a entender o motivo e o porquê ele é errado. Às vezes a gente vai fazer um negócio com alguém e a gente quer superfaturar alguma coisa. Se eu tenho um produto que ele vale 1.000 e eu ofereço por 12, a pessoa quer pagar e eu falo assim: olha, eu estou ganhando. Mas se o Espírito Santo habita em você, você sabe que o seu produto não tem esse valor. Obrigado. Você sabe que o produto seu não tem esse valor, mas mesmo assim, você vai fazer o negócio. Você vai querer receber o valor. Chega uma hora, amados, que a gente está tão envolvido, tão cheio do Espírito Santo, que ele nos constrange. Ele fala assim: não, seja justo. Porque eu peço para o Senhor ser justo comigo, mas na hora de ser justo com as pessoas, aí eu vou escolher essa hora, esqueço o Espírito Santo que habita em mim e deixo ele vando tratar isso. Então, amados, quando há mudança, a transformação e a vida nova. Aplicação: Deus não quer já falei, emoções. Uma ilustração: um vento forte não pede permissão para entrar. Ele simplesmente invade. O Espírito não quer visitar, ele quer ter domínio. Quando escrevi esse comentário, eu fiquei imaginando: o que é ter domínio? É que a vontade do Senhor prevaleça em minha vida. Porque a gente cristão, a gente vive uma luta todos os dias com a gente mesmo. Será que eu faço? Será que eu não faço? O inimigo ele vem colocar as delícias do mundo, mas eu tenho que decidir o quê? Consultar e ouvir o Espírito Santo. Porque a gente fala assim: qualquer negócio que eu vou fazer,
A última pessoa que fez negócio aqui, Graciela, comprou um carro. Você pergunta para ela, você consultou o Espírito Santo? Ah, consultei. Aí de repente amanhã ela vai fazer outro negócio e não consulta. Ah, deu errado. Nossa, Deus, por que aconteceu isso? Aí ele vai lembrar ela, o Espírito falou assim, é que você não me consultou. Você fez um negócio no carro, você me consultou, eu abri a porta e o negócio veio do jeito que eu tinha para você. Só que hoje você decidiu olhar com seus próprios olhos e tomar sua própria decisão. Então aí ele vai falar assim, não me bota no meio desse rolê não. Não me consultou e agora eu tenho que dar a resposta no seu problema. Eu posso ter a solução, mas não foi eu que causei o problema. Então esse é um grande aprendizado que eu aprendi quando eu escrevi isso, sobre ele ter domínio sobre a nossa vida. Quarto ponto, línguas como de fogo. O fogo representa purificação e poder. O fogo purifica o que está impuro, aquece o que está frio, ilumina o que está escuro. E o texto diz, pousou sobre cada um. Isso é pessoal, não foi coletivo apenas, foi individual. Deus não trata a multidão, Ele trata pessoas. E essa questão do Espírito Santo habitar na gente purifica o que é impuro. A gente começa a perceber aonde a gente é impuro. As nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões. Acabei de citar um exemplo. Ela vai purificando. Ela vem purificando, ela vem e aquece aquilo que está frio. Muitos, aqui eu creio que tem algumas pessoas que são convertidas há muito tempo. Eu sou recém-convertido, mas eu já passei por isso. Aquecer o que está frio. Já cheguei a esfriar na fé. Já cheguei a falar assim, hoje não vou mais para a igreja. Não tem nada de bom lá. Você vai para a igreja, você só recebe apontamento, acusação, às vezes até injúria, às vezes até criam calúnia sobre você. Aí o que eu vou fazer lá? A palavra do Senhor me fala uma coisa, mas quando eu estou vendo dentro da igreja, eu vejo outra. Eu não vou mentir não, eu já teve, você é hipócrita falar umas 10 vezes ou mais vontade de sair da igreja. Porque quando eu chegava, a palavra do Senhor nos ensina algo. E aí quando a gente vai viver, a gente vê que é totalmente diferente. Mas por que eu era frio? Porque eu ainda não compreendi. Eu ainda não tinha entendido o que o Senhor queria e ainda quer na minha vida. Mas eu tive que ir para onde? Para a Bíblia. Falei assim, o porquê? Eu tive que botar a cara no pó de madrugada. Minha família toda, amor, vamos sair dessa igreja. Eu não aguento mais. Eu chegava, não, o Senhor não mandou sair. Aí eu ia de madrugada, punhava a cara no chão, chorava diante do Senhor e falava, Senhor, por quê? Até quando? Senhor, eu vou sair. Aí um dia Senhor, eu vou sair. Tomei a decisão, vou sair. Se o Senhor falar comigo, eu fico. Fui na casa de uma pessoa que não é da mesma igreja que eu, e a pessoa ainda foi e falou assim, Ivana, Deus me deu uma palavra. E conversando, eu fui e falei bem assim, pastor, compartilha a bênção. Quem sabe eu pego uma sombrinha dela, né? Pelo menos saio do sol. E ele foi e falou bem assim, o Senhor falou bem assim para mim, Ivana, não saia por ódio ou por raiva de pessoas, da onde eu te coloquei por amor. Eita. Amados, eu queria botar a cara no chão e chorar ali diante daquela pessoa ali, para agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor ouviu as minhas orações. E aí eu cheguei em casa e falei, amor, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. E ela falou assim, fala boa. Eu falei assim, Deus respondeu a minha oração sobre a gente da igreja. Aí ela falou assim, essa é a boa? E qual que é a outra que ela já sabia que era ruim? Eu falei assim, ele não mandou não sair não, é para continuar. Quando for para sair, ele vai falar. E ela nunca discutiu isso. Ela nunca argumentou, amor, mais não. Porque ela sabia que eu acordava de madrugada e buscava o Senhor. Amém.
Glória a Deus. Ilumina o que está escuro. Eu creio aqui que todo mundo já viveu na escuridão. São todos convertidos. E o Espírito Santo faz isso. Porque ele, quando nós decidimos, amados, convidar Ele para habitar no nosso coração, tudo que está escuro, Ele traz luz, porque a palavra do Senhor é luz. Então Ele vai trazer luz para aquilo que está escuro na nossa vida. Amém. Uma aplicação: não adianta o culto estar cheio se você não estiver cheio. Não adianta o ambiente estar ungido se você não se posicionar. Essa questão de não adianta o culto estar cheio se você não estiver cheio, eu sempre falo com a minha esposa. Eu tive alguns eventos aí com milhares de pessoas. E se você for lá e perguntar qual motivo que você veio aqui, sempre é a pessoa que está lá em cima. Eu vou no evento, gospel também, tá, amados? Não é só do mundo, não. Esse principalmente. Porque a gente prega, a gente fala do amor do Senhor para o cristão. E a gente é evangelista, evangeliza quem não é convertido. Mas a palavra ela é pregada para os que professam a fé em Cristo. E muito show gospel, você vai perguntar, não, fulano vai vir não sei da onde, vai vir não sei mais quem. E se eu te falar que às vezes algum preletor da sua igreja subiu no púlpito, pregou a mesma coisa com a mesma autoridade dada por Deus, pelo Espírito Santo, a uma pessoa dentro da sua igreja, e você foi lá e pagou para ouvir aquilo que já foi ministrado dentro da sua igreja. Então às vezes a gente está num lugar cheio, porém vazio do Senhor, porque o Espírito Santo não habita na gente. Uma fogueira pode aquecer o ambiente, mas só sente o calor quem chega perto. O Espírito está disponível, mas precisa de entrega. Precisa de que você peça para ser cheio. Isso aqui eu escrevi lembrando da pregação do nosso irmão João. Peça para ser cheio do Espírito. Peça para ter poder. Peça para ter o poder de cura. Glória para ter o poder de orar em línguas. Todos os poderes. E quem nos dá, quem nos capacita é o Espírito Santo. Amém. E na hora que eu estava escrevendo aqui, eu lembrei muito da pregação do João. Quantas vezes nós oramos e queremos ser cheios do Espírito, mas nós não pedimos. Como o Espírito Santo vai fazer algo sobrenatural na vida da Jéssica, sem ela, de repente, sem ela pedir? Ela vai ter que pedir: Senhor, o João deu uma aula aqui, peça. Peça que você será dado. O Espírito Santo é a mesma coisa. É muito fácil a gente falar assim: eu queria. Então você não quer mais. Deus nem vai ouvir mais. Eu queria, eu não quero mais. Senhor, me enche do Espírito Santo. Amém. Habita. Mas ele não habita, ele não vai dividir aqui não, hein? Ou é dele ou não é. Ele não vai dividir. Porque se ele entrar onde está escuro, vai ser luz, porque ele é luz. Amém. Não coabita escuridão e luz no mesmo lugar. A escuridão é a ausência da luz. Então, quando o nosso coração está obscuro, é porque não tem luz. Então, o Espírito Santo pode estar em qualquer lugar, menos no nosso coração e na nossa vida. Mas só sente o calor quem chega perto. O Espírito Santo está disponível. E amados, se nós não pedirmos e não se entregarmos, está disposto, ele não vai ele não vai encher o nosso coração. Quinto ponto: todos foram cheios. O resultado da presença, enchimento, não foram alguns, não foram os mais espirituais, não foram os líderes, foram todos. Isto mostra: Deus não faz acepções de pessoas. O Espírito é para todos, o poder é acessível. Amém. Eu vou ser sincero, eu não me imaginava um dia subir e pregar a palavra de Deus. Eu acho que nunca me imaginei. Nunca. Eu fui para a igreja, vi os outros pregando, nunca passou isso na minha cabeça, gente. Desde quando eu decidi
vir para a igreja, nunca tinha me passado isso na minha cabeça. Até um dia recebi um convite, né, pastor? É. E aí você começar a buscar. Você começar a buscar, então eu nunca me imaginei. Na verdade, eu nem me imaginava ser crente. Aí está a prova que Deus não faz acepção de pessoas. Chegou um tempo que eu até defini se eu era merecedor de salvação. Eita. O Espírito Santo é para todos. Ele não está aqui falando, a Bíblia não nos ensina que ele é para um ou para outro. Não, ele é para todos. O poder é acessível. O João ministrou isso aqui domingo. Basta você pedir. Porém, existem algumas regrinhas, né? Algumas adenos, como diz o meu irmão Diogo. Algumas coisinhas que a gente tem que abrir mão do nosso querer. Uma aplicação: você não precisa ser perfeito, ter muito tempo de igreja, ter posição. Você precisa estar disponível. E aí vem uma pergunta que o Senhor nos faz: nós estamos disponíveis para ser cheios do Espírito Santo? Nós não precisamos ser perfeitos, nós não somos. Nós não precisamos ter muito tempo da igreja. Eu mesmo sou, eu acho, tirando o Ademilson, eu acho que eu sou mais novo aqui de igreja. Pra vocês terem uma ideia, então não é tempo de igreja para você ser cheio do Espírito, para você pedir, para você ter poder do Senhor. Não é tempo. Amém. A pergunta é: você está disponível a Ele? O Senhor nos ensina que eis que estou na porta e bato. Ele está batendo na sua porta. Ele não vai chegar igual o vento, pum, arrebentando, não. Então a gente está disponível ao Senhor hoje? Sexto ponto e último. Começaram a falar. O enchimento gera manifestação. Eles não ficaram parados. Quem é cheio fala diferente, vive diferente, reage diferente. O Espírito não enche para emoção, ele enche para expressão. E esse ponto aqui ficou por último porque foi, desde quando eu me converti, amados, foi uma luta muito grande, interna, minha, com Deus, e a minha esposa vivenciou comigo isso. As pessoas da minha família reconheceram que eu tinha convertido. Entrava ano, saía ano, eu ia na casa da minha família e ninguém enxergava que eu tinha convertido. Ninguém conseguia enxergar. E toda vez que eu ia, eu voltava, eu chegava mais triste. Eu ia na intenção de me alegrar com a minha família, só que eu chegava triste na minha casa. Eu retornava do passeio triste, porque eu falava assim: amor, as pessoas não acreditam que eu me converti. As pessoas não acreditam que hoje eu sou diferente por causa do Senhor. Mesmo eu falando diferente, vivendo diferente, reagindo diferente. E para honra e glória do Senhor, como eu ensinei a minha esposa, né, a fruta ainda não estava madura, né? Passou um tempo. Hoje eu vou na casa dos meus familiares e até quem não é cristão, chega na hora de comer, eles vão vir fazer a oração pelo alimento. Aleluia. Olha, nós não vamos fazer isso aqui porque o Edivando está aqui. Na casa da minha mãe, as pessoas, não sei o que, se tem alguém que não gosta de querer. Eu falei: então nem vem aqui. Primeiro que ela se converteu e meu filho está aqui, meu filho é crente. Amém. Então, amados, vai chegar uma hora que você decidiu ouvir tudo isso aqui que eu falei atrás, que o Senhor vai te honrar e as pessoas vão te ver falar diferente. Isso aqui é uma luta para mim, falar diferente, amados. Minha esposa então me corrige todos os dias. Viver diferente, reagir diferente. Essa aqui é outra luta diária do cristão. Reagir diferente, oh Deus. O Espírito não enche para emoção, ele enche para expressão. Se as pessoas ao seu redor te olhar, eles sabem que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Amém. Pela sua expressão? Línguas representam conexão com Deus, capacidade espiritual. Muito sobre o que o João falou. Pede e você será dado os dons que você pede, o poder que você pede. Orar em línguas, interpretar,
dom de cura, né? Cada um tem que pedir ao Senhor. Mas Deus, Ele já confirma no seu coração quais são os dons. Uma pregação: se não há mudança externa, talvez não tenha havido o enchimento interno. Se você não mudou externamente, é porque ainda falta algo, ainda falta encher de algo. E o Espírito Santo, se você perguntar a Ele, se você fazer uma oração ao Senhor: Senhor, esquadrinha meu coração e traz para fora aquilo que não te agrada. Traduzindo, amados, pelo que eu ministrei, Pai, traz essa escuridão que ainda tem aqui para fora, para que fique aqui e que haja luz somente no meu coração. Que haja somente a presença do Espírito Santo. E traduzindo é isso. Se você orar e Deus trazer, vai te mostrar pecado, iniquidade, ocultismo, mentira, tudo, engano, tudo. Ele vai trazer. Agora vai depender de você. Ele te trouxe, ele te mostrou o que é. Agora, mudar, renunciar, é decisão própria. Ele te deu o livre-arbítrio. Então, se não há mudança externa, talvez não tenha havido enchimento interno. Para concluir, amados, Pentecostes nos ensina: Deus se manifesta onde há unidade. Aleluia. O Espírito enche completamente. O agir dele pode acontecer de repente. O fogo toca individualmente. O resultado é transformação visível. Mas hoje a pergunta não é: você conhece o Pentecostes? Sobre tudo isso que eu falei. Mas a pergunta que você tem que responder ao Senhor: você já viveu o Pentecostes? Depois de tudo que foi explicado aqui? Não é para mim que vocês têm que responder ou achar que eu sou hipócrita, porque eu tive que responder isso aqui para Deus. Jamais aqui, todo mundo que prega aqui sabe que como você sobe aqui para falar, porque papai já arrebentou com você, já bateu até você aprender. Então hoje, a pergunta que o Senhor faz para vocês que estão ouvindo: você já viveu o Pentecostes? Deus não mudou, o Espírito Santo continua disponível. O céu ainda quer invadir a terra. Aleluia. Mas precisa de corações disponíveis. Amém. Queria chamar o louvor e os amados para ficar de pé para a gente fazer uma oração. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.